Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Edson Gomes. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, deixa teu like ou seu dislike, tá certo? Deixe seu comentário positivo ou negativo e compartilha com os seus amigos. O assunto que me chamou a atenção hoje foi justamente a notícia que o presidente estava deixando o país. Então logo começou a surgir essas notícias da deixada do país pelo comandante, pelo presidente em direção aos Estados Unidos, surgiram em determinados grupos, em vários grupos surgiram um card, um fly lá com o general Heleno sendo alçado à condição de comandante da nação brasileira. Isso porque, acompanhado desses cards, antes já tinha surgido aí um diário oficial com 2 decretos, que era o decreto de fixação de efetivo para o ano de 2023, um da Marinha e o outro do Exército, que fixavam os militares, onde é que eles iam ficar, a quantidade, enfim, todos os anos tem esse decreto, mas a propaganda bolsonarista ela trazia esse decreto como se fosse o processo de iniciação o processo que iniciava uma tomada de poder. E aí nós pensamos como que aí eu comecei a pensar e buscar a informação precisa e necessária. A primeira coisa que a gente pensou foi qual é a linha sucessória dessa instituição que é a Presidência da República. A Presidência da República é uma instituição que ela foi criada e essa sua criação ela não pode ficar vaga, não existe vacância da Presidência da República. De alguma forma, essa instituição, Presidência da República, ela tem que estar ocupada por um indivíduo, seja esse indivíduo eleito pelo povo, seja esse indivíduo decorrente de uma sucessão, ou seja, esse indivíduo colocado, digamos assim, com medida de força, nessa posição de presidente da República. E aí a gente percebe que essa linha sucessória, conforme o artigo 80 da Constituição brasileira, ela fica extremamente definida, ela fica bem definida no artigo 80 da Constituição brasileira, que diz que em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente, ou a vacância dos respectivos cargos, ou seja, se o presidente não está presente, assume o vice-presidente, e na ausência do vice-presidente, ou seja, na vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente, primeiro o presidente da Câmara dos Deputados, que é a casa que representa o povo, depois o presidente do Senado, que é a casa que representa os estados, e por fim, se não houver nenhum desses dois, cabe à presidência do Supremo Tribunal Federal, cabe ao Supremo Tribunal Federal ocupar a cadeira de presidência da República. A partir desse pressuposto, a gente pode imaginar que mesmo o atual presidente, que pelas características de hoje, ele não cumpre seu mandato até o final, porque ele está indo embora hoje, dia 30, ele foi embora do país hoje, no dia 30, portanto, ele não retorna mais ao país até o dia 1º de janeiro, quando dá-se a sucessão presidencial. Neste caso, o mandato dele não é um mandato completo, ele abandonou o mandato, em fim de mandato, faltando 2 dias para o fim de mandato. É um caso único, pelo menos assim, eu não conheço nenhum caso de um presidente que abandona aí o seu mandato faltando 2 dias para o término. No Brasil realmente deve ter faltado alguma leitura, eu não conheço. A gente tem o caso do presidente que não assume, que é o caso do Tancredo Neves, foi eleito no colégio eleitoral,
e às vésperas de assumir a presidência ele é internado, não sai do internamento, o vice-presidente assume e depois, com o falecimento do presidente Tancredo Neves, você tem aí o José Sarney se tornando presidente do Brasil, e nesse caso ele não foi um presidente que não teve vice, né? Então, quando ele precisava se ausentar do país, obedecia essa linha sucessória da Constituição de 88. Esse vídeo tem essa finalidade tão somente, então só questionar a linha sucessória da presidência e dizer que nenhuma outra instituição como Exército, Marinha, Aeronáutica, né, ou nenhuma outra pessoa, como General Heleno, qualquer outro general, almirante, enfim, pode ocupar esse espaço da presidência em vacância do presidente e do vice-presidente, senão os elencados no artigo 80 da Constituição Brasileira. A todos e todas, muito obrigado, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, mais uma vez eu peço que você se inscreva. Se você gostou do vídeo, você deixa seu like. Se você não gostou, você deixa seu dislike, tá certo? Compartilha com seus amigos e também coloca aí seus comentários positivos ou negativos.